Olá, investidor, seja muito bem-vindo a mais uma aula exclusiva. Um conteúdo que eu preparei para te dar algumas dicas como lidar na bolsa de valores aplicando algumas estratégias específicas. Bom, no vídeo de hoje eu vou te explicar qual é a estratégia. Eu particularmente gosto muito dessa estratégia porque ela é rápida, você vai ganhar dinheiro rápido, o seu stop muitas vezes vai ser curto, porém pouco utilizada no mercado financeiro. Eu vou te explicar uma estratégia que é conhecida como contra a tendência. Mas antes, tenha a cabeça aberta para você entender como funciona essa estratégia, e ela é uma estratégia bem bacana que quando ela funciona você consegue ganhar aí bastante dinheiro e estender os seus lucros rapidamente, beleza? Então seja muito bem-vindo a esse conteúdo que eu fiz exclusivamente para você, falando um pouquinho sobre estratégia contra tendência. Beleza? Bom, o que é uma estratégia contra a tendência? É esse o movimento. Então imagina que eu tenho uma tendência de alta. Danilo, o que é uma tendência de alta? Uma tendência de alta nada mais é do que fundo acima do fundo anterior, topo acima do topo anterior. Beleza? Se a tendência ela é de alta, o que é uma operação contra a tendência? Vamos lá, tic, tum, 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 tum. Se a tendência ela é de alta, eu vou atuar contra a tendência, eu vou atuar na queda do mercado financeiro. Então, nessa estratégia, ela é uma operação em que você vai operar um movimento de baixa dentro de uma tendência de alta. Essa é uma operação bastante interessante e bastante curiosa. Claro que existem alguns indicadores para a gente poder acompanhar. Claro que existem várias formas de você poder fazer esse estudo e eu vou te apresentar agora opa, ó, alguns passo a passos aí para você poder identificar isso durante a bolsa de valores, beleza? Bom, então quando você tem uma tendência de alta, você vai atuar na queda daquela tendência de alta, beleza? Danilo, e numa tendência de baixa? Vamos supor que eu tenho aqui cai, corrige, beleza? Eu vou atuar numa compra em uma tendência de alta. Então perceba, essa operação ela é contra a tendência. Muitas pessoas não se sentem confortáveis de fazer essa operação. Por quê? Porque não tem o passo a passo determinado de como você poderá iniciar essa operação. Eu vou te apresentar agora o checklistzinho para você entender como funciona a estratégia contra a tendência, beleza? E mais uma vez reforçando que essa estratégia ela poderá ser aplicada tanto no gráfico diário quanto nos gráficos de day trade de 10, 15, 5, 1 minuto ou 15 minutos, beleza? Danilo, quais são os gráficos que você utiliza para day trade 1 minuto e 15 minutos e gráfico diário 60 minutos e diário? Opa, no swing trade, gráfico diário e 60 minutos, beleza? Bom, então vamos lá. Quais são os principais pontos para eu iniciar uma estratégia contra a tendência? Eu vou atuar na exaustão. Eu vou atuar resumidamente no cansaço do movimento a favor da tendência. Então vamos lá, tendência de alta. Mercado sobe, mercado cai. Mercado voltou a subir. Eu vou atuar nessa exaustão. Eu vou esperar que ele canse na sua retomada de alta e depois ele volte a desenvolver uma movimentação de baixa. Então eu vou atuar no exaustão do movimento principal, que é o movimento a favor da tendência. Beleza? Ponto importante, eu vou esperar os preços se afastarem da média para que eles possam retomar para a sua média. Tudo que se afasta da média, uma hora volta para a sua média. Então eu vou usar as médias móveis, ou melhor, nesse caso eu uso a média de 21 períodos, como uma referência de preço. O mercado ele vai se afastar da minha média, eu vou atuar na operação para que ele volte para a minha média, ok? E por último, não menos importante, eu tenho aqui o candlestick, que é um padrão bastante importante para eu poder executar a minha operação. Beleza? Bom, vamos lá então fazer um checklistzinho que é importante para a gente poder avaliar essa operação. Lembrando, é importante você fazer esse checklist antes de iniciar uma operação. Primeiro ponto que você deve levar em consideração é o nível de força do suporte ou da resistência. Então, se o mercado é uma tendência de alta, você vai fazer uma operação contra a tendência, o mercado vai subir, você vai atuar na exaustão, no cansaço desse movimento de alta. Eu vou procurar algum possível resistência esperando o mercado que ele venha cair. Então eu vou esperar aqui o teste de um suporte ou de uma resistência. Não se preocupe, que eu vou mostrar na prática para você como funciona. Eu vou procurar aqui quais são os próximos alvos, caso o mercado venha desenvolver uma operação ao meu movimento. Eu vou olhar também o candlestick, tá certo? O candlestick ele vai ser um grande parâmetro para a gente poder atuar no nosso mercado. Eu vou ter aqui
Essa operação, por que eu particularmente gosto dela, apesar de ser uma operação contra a tendência? Porque ela tem um risco baixo, o seu stop acaba sendo curto e o seu alvo, o seu lucro, ele pode ser rápido. O seu stop acaba sendo curto e o seu rendimento, o retorno daquela sua operação pode ser muito rápido. Por quê? Porque quando o mercado ele para de subir dentro de uma tendência de alta, se ele inicia uma correção e ele está afastado da minha média, ele pode ter movimentos rápidos e você pode ganhar dinheiro num espaço de tempo muito curto. Beleza? Bom, vamos lá. Tendência de alta, então nada mais é do que você atuar aí nesse movimento. O mercado subiu, eu vou esperar ele cansar, eu vou atuar nessa linha esperando que ele venha voltar. Então eu vou iniciar o movimento dessa linha vermelha. Então o mercado sobe fortemente, eu vou procurar essa ponta aqui, essa exaustão, esperando que ele venha cair. Então dentro de uma tendência de alta, eu vou esperar que o mercado, dentro de uma tendência de alta, eu vou atuar na venda, beleza? Mais uma vez, é uma operação contra a tendência, certo? E numa tendência de baixa, eu vou comprar, eu vou esperar que esse movimento ele volte para a minha média. Então, eu tenho uma sequência de zigue-zagues descendentes, eu vou esperar que o mercado ele venha fazer esse movimento, que ele afasta da minha média e depois ele venha voltar lá para a minha média, beleza? Danilo, estou entendendo, mas agora eu vou aperfeiçoar um pouco mais esse conteúdo e vamos dar uma olhada agora em alguns exemplos práticos. Bom, primeiro ponto, olha só o gráfico. Primeiro, qual que é esse gráfico? É uma tendência claramente desenhada de baixa. Eu consigo identificar aqui uma sequência de zigue-zague descendente. Olha só o preço como ele cai. Então, a tendência aqui, sem sombra de dúvidas, ele é uma tendência de baixa. E vamos lá começar a olhar alguns pontos. Primeiro ponto, a distância do preço em relação à média. Olha aqui onde que o preço está e olha só onde que a minha média de 21 períodos se encontra. Eu tenho aqui um afastamento bem considerável para a minha média. Pô, Danilo, você falou que tem que levar em consideração o nível de força de suporte e resistência. Nesse caso, eu não tenho um suporte para poder me parametrizar. Eu tenho um indicador que vai ajudar a gente a tomar nossa decisão. Ela é conhecida como banda de Bollinger. Logo menos eu apresento para você. Então vamos lá. Primeiro ponto, afastamento da cotação atual do preço em relação à minha média de 21 períodos. Beleza? Ponto número 1, está afastado, Danilo? Está afastado. Então, o que eu quero atuar? Eu quero atuar que o mercado ele volte aqui para a minha média. Então, eu vou atuar numa compra, esperando que ele venha voltar para a minha média. Beleza? Ponto número 1. Ponto número 2. Olha o candle que foi formado. Isso aqui é um candle conhecido como um doji. O que significa esse candle conhecido como um doji? Significa que o preço ele caiu, ele abriu nesse ponto, ele chegou a cair, ele chegou a subir, mas o fechamento dele foi no seu ponto de entrada. Ou seja, o mercado abriu, ele subiu, ele caiu e fechou próximo ao preço da sua abertura. Ou seja, o mercado mostra um equilíbrio entre força compradora e força vendedora. Olha só, um equilíbrio entre comprador e vendedor. A tendência é de baixa. Se tem um equilíbrio entre comprador e vendedor, você concorda que não tem mais força vendedora? Tem um equilíbrio? Isso significa sinal de exaustão, significa um sinal de indefinição. E olha só o que acontece em sequência. Eu tenho aqui um estudo estatístico. Eu vou apresentar numa próxima aula exclusiva para você sobre mais esse assunto sobre bandas de Bollinger. Olha só, eu tenho aqui um candle que ele é formado fora das bandas de Bollinger. O que significa isso? Ele fala o seguinte, olha, toda vez que o preço toca nessa linha inferior, ele sinaliza que ele já caiu muito, ele poderá voltar para a minha média. Então eu tenho a minha média como referência, aqui é como se acendesse um sinal amarelo, opa, a ação caiu muito, ele poderá voltar lá para a região da minha média de 21 períodos, beleza? Como se ele tocasse na parte superior, ele falaria, opa, a ação subiu muito, ele pode cair até a minha média. Então essa banda, eu vou explicar detalhadamente numa próxima aula, essa banda significa que o mercado ele já teve uma queda bastante expressiva e ele poderia voltar a subir lá em referente a voltar a desenvolver uma alta dentro de uma tendência de baixa. Olha a sequência que o mercado faz, ele vai lá e tem um movimento direcionado que foi trabalhado e a gente poderia muito bem ter comprado esse movimento dentro da grande e bela tendência de baixa. Então o mercado tem uma tendência de baixa e agora ele vai lá e desenvolve esse movimento de alta. Beleza? Vamos lá para mais um exemplo para você entender como que funciona essa operação. Bom, Danilo, como que funciona aqui essa operação? Sobe, corrige, sobe, corrige, sobe. Claramente estamos falando de uma tendência de alta, correto? Correto, né? Tendência de alta, os preços subindo, topos e fundos ascendentes, média apontando para cima. E olha que bacana, eu vou atuar na exaustão do movimento de alta, beleza?
Onde o preço está cotado? Ele está cotado aqui em cima. Onde minha média está cotada? Está aqui embaixo. Então, eu consigo identificar o primeiro ponto, o afastamento do preço atual com a minha média móvel. Então, ele tem um afastamento grande. Ele subiu muito, ele tende a voltar para o preço da minha média. Beleza? Ponto número 1. Ponto número 2. O mercado subiu, 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 subiu. Opa! Ele veio aqui, ele abriu aqui, ele chegou a subir, chegou a cair, mas o fechamento desse dia foi no mesmo ponto da abertura. Ou seja, a tendência é de alta. O mercado no dia ele sobe, cai e fecha no preço de abertura, significa que eu tenho um equilíbrio entre comprador e vendedor. Show? Show, Danilo? E aí o que eu vou ficar de olho? Eu vou ficar de olho que esse cenário me significa exaustão do movimento. O mercado está afastado da minha média, o ideal é que ele venha voltar lá para a minha média. Onde que eu posso trabalhar? Primeiro, sempre que você identificar esse cenário, o seu stop vai estar acima do candle que foi formado, um pouco acima, e o seu alvo vai ser lá na minha média móvel. Olha só o que acontece na sequência, o mercado faz um candle chamado de engolfo de baixa, olha só, fora das bandas de Bollinger, olha o que ele acaba fazendo. O que é a banda de Bollinger? Toca na banda superior e fala, opa, atenção, 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 eu estou tocando na parte superior, o mercado subiu muito, ele está um pouco cansado, então a banda de Bollinger, ele acaba sinalizando uma possível exaustão desse movimento. Sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, e aí o mercado voltou e caiu. Então, dessa forma, nós conseguiríamos aí ter aproveitado essa movimentação de baixa, beleza? Bom, então eu apliquei aqui, eu apresentei para você uma estratégia que eu gosto muito de utilizar, porém, algumas pessoas têm um certo nível de receio, mas eu gosto muito dela porque ela dá retornos rápidos e o índice de acerto dela é bastante interessante. Se você assistiu essa aula, provavelmente você deve ter assistido outras aulas que eu falei sobre estratégia de correção, estratégia contra a tendência, e o mais importante é você praticar e iniciar suas operações e ver como o mercado ele vai se comportar, tá certo? Meu muito obrigado pela sua companhia, em breve eu volto aqui e te dou outras dicas como que você, quantas ações você pode entrar numa operação, definição de alvos, redução parcial, alvo final, onde que coloca stop, gerenciamento financeiro, gestão de risco, um pouco mais sobre indicadores como médias móveis, Fibonacci, e também falaremos aí sobre bandas de Bollinger. Enfim, passei agora um pontapé inicial para você já poder aplicar no seu dia a dia, se você está começando, se você já conhece o mercado financeiro e quer aperfeiçoar suas técnicas, beleza? Mais uma vez, meu muito obrigado pela sua companhia, conte comigo e não deixe de estudar e praticar. Coloque o gráfico, treine, teste e conte comigo que em breve nós nos encontraremos novamente. Um grande abraço e até mais.